Olá a todos, hoje é 16 de maio de 2020, sábado, e já estamos em um novo fim de semana. Tudo está andando rapidamente. Amanhã já é domingo. Logo vem segunda, inicia mais uma nova semana. E assim as coisas vão acontecendo. Assim as coisas vão surgindo. Estamos no momento coronavírus, no momento de profunda mudança em nosso país, novamente. Como eu falei na live de ontem, nós viemos de várias transformações, de várias mudanças, desde um Brasil colônia a um Brasil atacado por um vírus invisível. E eu gostaria de falar um pouco deste Brasil. Eu estou nessa praça, mas é uma praça que eu tenho que cuidar também, porque hoje tudo é perigoso no nosso Brasil, mais ainda. Eu vim de um Brasil colônia. E eu gostaria de falar um pouco desse Brasil. Eu vim de um Brasil colônia. Um Brasil que viveu o ciclo do pau-brasil, do açúcar e do ouro. Vários ciclos nós vivemos. E isso que nós estamos enfrentando hoje é só mais um ciclo, dentre tantos que o Brasil já passou. Nós viemos de um império que começou no ciclo do café, voltado à exportação e produzidos por escravos. Era uma época que os escravos eram trazidos nos navios negreiros para vir trabalhar nos engenhos do Brasil. Logo viria a corte portuguesa se instalar aqui no Brasil. A corte e toda a sua comitiva. Em 1888 veio a abolição. Ou seja, em 1888, depois da abolição, chegou a República, 1889. Aí o ciclo acabou. Em 1929, quando o mundo quebrou, 1939 a 1945, o mundo quebrou. Então, de 1960 a 1973, o Brasil se recuperou e viveu décadas de crescimento.
Então veio a crise do petróleo, 1979. E a crise da dívida externa, em 1982. Isso eu tudo estou relatando para termos ciência do que está acontecendo conosco hoje, que é apenas dentre tantas crises que eu relato aqui, estamos vivendo mais essa. Veio a democracia, os problemas continuaram. Com o plano cruzado, a inflação foi controlada, o crescimento voltou, a população consumiu. Mas então o Brasil caiu em nova crise. Em fevereiro de 1987, foi decretada uma moratória. Nós tivemos uma moratória. Uma moratória técnica. O Brasil não tinha mais reservas para pagar importações e serviços. Em 1982 nós tínhamos 100 milhões de dívida externa e a nossa inflação era 138%. Em 1984 nós já tínhamos as diretas já, onde o Tancredo Neves e o Sarney disputavam a presidência. Nós tivemos 5 planos cruzados. 5 planos. O primeiro plano foi o plano cruzado, 1986. Depois a gente partiu para o plano Bresser, 1987. Depois nós tivemos o plano Verão, 1989. Depois nós tivemos o plano Collor, 1990, e um segundo plano Collor. A inflação continuava a crescer. Em 1992 aconteceu o impeachment. Com a inflação crescendo, passando de 2.851%, uma inflação anual. Sim, minha gente, nós tivemos uma inflação de 2.851%. 1994, nós tivemos 15 anos de inflação alta seguidas. 15 anos de inflação alta seguidas. Isso aí não era um resfriadinho qualquer. Isso era uma patologia muito séria e uma doença terminal. Estava na hora de se preocupar com as condições que levou à hiperinflação, que foram soluções erradas, sucessivamente. E precisávamos de uma cura para essa doença. Então foi criada uma moeda virtual, cruzado novo, a URV. Essa foi uma moeda virtual que eles acharam. Era uma unidade de valor real. E neste descontrole orçamentário, que era a razão dessa inflação,
que eram os excessos governamentais, gastos públicos. E também tinham que normalizar as relações do país com a comunidade financeira internacional, pois o Brasil tinha feito uma moratória para o pagamento da dívida em 1987. O Brasil levou 10 anos para negociar a dívida. Em 1993, com o Plano Brady, foi o reconhecimento de que a dívida era impagável. Os países negociariam com os seus credores um desconto na dívida que era de 35%. 15 países fizeram esse acordo. Entre 1989 e 1993, 94, aquilo era o horizonte de possibilidades. Para o relacionamento externo do Brasil. Investimento direto, financiamento de comércio, recursos de financiamento. Em 1993, Fernando Henrique Cardoso convoca a população para apoiar o Plano Real. Surgia o Plano Real. Mas ele tinha que convencer a sociedade para fazer uma corrente e estabilizar a moeda. A mídia ajudou muito nesse momento. Durante os anos 70 e 80, veio o cruzado. Depois teve o cruzado novo, o cruzeiro real. Cada um deles significaria um corte de 3 zeros. Cada vez que mudava a moeda, você tinha que mudar as cédulas. Cada vez que mudava a moeda, tínhamos que mudar as cédulas. E também tínhamos que mudar as figuras das cédulas, pois elas eram representadas por celebridades, heróis, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Teodoro da Fonseca, escritores, intelectuais, políticos. E era tanta celebridade para estampar essas cédulas que não tinha mais celebridades, já tinham posto quase todas.
o estoque de celebridades acabando, e com isso as cédulas receberam a foto de animais. Sim, começaram a estampar nas fotos animais, nas cédulas, aliás. E eles eram impressos nessas cédulas. 1º de julho, Pércio Arida, presidente do Banco Central, 1995, ele que era presidente do BNDES de 1993 a 1995, ele foi um dos idealizadores do Plano Real. E também a conversão da URV, Unidade Real de Valor. Era um número de 4 algarismos. Dois 2,732. E acreditava-se que ninguém ia conseguir dividir este número quebrado. E o povo ia se perder. Mas erraram. A população converteu certo. Tudo na feira era em real. Conseguiram estabilizar a moeda. A dívida externa negociada e o Brasil voltando a ter o acesso a financiamento externo para financiar exportações. Quando o Plano Real provocou uma súbita explosão da demanda, o desabastecimento não ocorreu nas prateleiras, como eles pensavam. As prateleiras continuaram cheias. Uma inflação violentíssima se transformou em uma inflação civilizada. Eu estou relatando um pouco aqui da história do Brasil, dos acontecimentos que vêm mudando e marcando a nossa história, para deixar bem claro que estamos numa nova fase. E sempre estivemos diante de várias fases, diante de várias mudanças, desde a moeda, a inflação. E estamos à beira de mais uma mudança muito séria. No mundo, no Brasil. E eu vou relatando aos poucos. Mais esse momento da nossa história. Presidente Fernando Henrique é eleito. Aí surge o fenômeno da formação da classe média. Aquela que começou quando a inflação foi derrubada. O Plano Real de 32% a 37%. A população com renda familiar acima de R$ 2.004. Uma política de sustentação do aumento real, do salário mínimo. Começou em 1993
um grande reajuste do salário. E o salário mínimo passou de ter 70 para 100 reais. O salário mínimo passa de 70 para 100 reais. E provocou uma redução da pobreza. Com isso foi provocada uma redução da pobreza e da desigualdade. A desigualdade diminuiu. Mas com isso, muitos bancos quebraram. Eram bancos que viviam da inflação. Os bancos entrando na mais dramática crise bancária de suas vidas. Dos 10 maiores bancos, 6 quebraram. Banco do Brasil, Caixa, Banespa, foi aí que surgiu a Operação Proer. O que era a Operação Proer? A Operação Proer, ela foi um estímulo à reestruturação e o fortalecimento do sistema financeiro nacional. Então, nesse momento, o Banco Central decretou a intervenção aos acionistas, que perderam tudo. E o seu patrimônio indisponibilizado. E assim foi acontecendo a nossa história. E eu relato em partes um pouco de tudo aquilo que vem acontecendo. Na nossa história. Nossa história que foi feita com muito suor. Eu acredito que seja a história de cada país. Muito suor, muito sofrimento. Muitas lutas travadas. Nossa história é cruel. E você, jovem, se tiver um tempinho e se interessar e perceber que ela não se fez em cima de um skate, ou de encontros com amigos em shopping. Nossa história foi se fazendo assim.
E aqui eu relato um pouco dela.